amores, eu sou a Marcela Fercoz, seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje nós vamos dar continuidade aí no nosso mini curso de molde F1, que eu sei que vocês estão amando, e a gente aqui também tá amando produzir para vocês. Então hoje vocês vão aprender a fazer uma manutenção no molde F1, super rápida, super simples, prática de fazer, aquele vídeo do jeito que vocês amam, todo cheio de detalhes, cheio de informações, passo a passo, bem detalhadinho, do jeito que eu gosto. E muitas dicas. Então, ó, não esquece de anotar tudinho aí, não perde nada, hein? Olha, não esquece de se inscrever. Não esquece de compartilhar, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, de curtir e, claro, né, comentar aqui pra mim, que vocês sabem que eu amo interagir com vocês nos comentários. Eu sei que eu tô um pouquinho sumida, né, mas a gente tá preparando muito conteúdo, muita coisa legal, muitas dicas pra vocês, não só aqui pro YouTube, mas como também lá pro Instagram. Então, se você não me acompanha lá, já vai lá e me segue. E olha, um beijão no coração de vocês e vambora lá pra mais um vídeo, vambora parar de falar, né, que eu falo pra caramba. Então, ó, solta a vinheta! Então, meus amores, vamos começar aí apresentando para vocês a marca do molde F1 que vocês estão sempre me perguntando, tá? Vou mostrar para vocês como ele é. Ele tem o formato bailarina, é um modelo mais novo, né? E tem uma estrutura voltada mais para os alongamentos russos, diferente daquele outro molde que eu venho mostrando para vocês, tá? Essa unha, ela estava com uma arte encapsulada, então hoje eu vou ensinar vocês como fazer a manutenção quando a cliente quer retirar a arte que ela está. Então eu retirei toda a decoração, deixei a unha só com aquela base, né, o famoso esqueleto, deixei bem fininho, nivelado, nivelei o produto que ainda tá ali com a unha natural, limpei, apliquei todos os preparadores e fiz a capa base aí para quem trabalha com capa base, com gel para capa base ou com primer em gel, base gel, é tudo a mesma coisa, tá? Base coat, é tudo a mesma coisa. Então eu deixei até esse ponto aí, por isso que a unha tá brilhando, tá? Da mesma forma vocês vão fazer com a cliente. Então vou trabalhar com esse gel, que é o gel que eu já ensinei a vocês a fazerem aqui no canal, com a fibra picada. Esse já é outro, né? Aquele que eu mostrei pra vocês já acabou, então já tive que fazer outro. Ele não escorre, como vocês estão vendo. Então, além dele ser excelente para fazer manutenção e aplicação no molde F1, ele também é maravilhoso para a gente trabalhar com uma manutenção feita sem o molde F1, tá? Para você que trabalha aí com fibra de vidro, você consegue perfeitamente fazer a manutenção nas 5 unhas da mesma mão e a cliente levar de uma vez só na cabine, sem escorrer. Então, para mim, é maravilhoso. Eu faço uma manutenção de fibra muito rápido, tá? Então, esse daí é o molde que serve lá na minha cliente, né? Do tamanho lá certinho. Eu já sei até que tamanho eu tenho que aplicar. Ele também vem com umas linhas que ajuda muito a definir o tamanho. Então, eu vou aplicar uma camada fina, uniforme. Sempre tem que se atentar para as laterais do molde, para não faltar produto. Senão, quando vocês retirarem o molde ou quando forem dar o acabamento, vai gerar o famoso dente aí do lado, tá? É bem próximo ao ponto zero da unha que dá esses famosos dentes, tá bom? Meus amores, já deixa aí nos comentários pra mim o que vocês já estão achando até esse momento da técnica, do gel, a questão do molde F1. Vocês estão gostando da ideia para você que não conhece? Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês já estão achando desse vídeo. Então, olha, apliquei mais uma camada, que é a camada que vai dar mais resistência ali no alongamento,
tá? E aí, deixando tudo uniforme, vou fazer a aplicação. Deixa sempre pelo menos 1 milímetrozinho ali afastado da cutícula. Aí, com o meu dedo da mão esquerda, eu tô ali só apoiando o molde em cima da unha. Vou pedir a cliente para virar a mãozinha. Já retiro o excesso, porque dá para ver bem ali a marcação, né, do esqueleto que nós deixamos, né? Então, estou me certificando de que ele está realmente bem fixado no gel que eu acabei de aplicar ali. E aí eu retiro o excesso para me facilitar na hora do acabamento, tá bom? Vou retirar ali se ficou algum excessozinho na área da cutícula. Eu retiro para levar na cabine. Meus amores, se vocês tiverem certeza que a cliente não vai dar pancada com esse molde na cabine, pede para levar a mão na cabine direto. Agora, se vocês tiverem essa dúvida, para não arriscar, eles vão tirar a parte de baixo da cabine de vocês e colocar dessa forma que eu estou mostrando, por cima do dedinho da cliente. A melhor opção seria uma lanterna de LED ou aquela cabine modelo túnel, tá? Eu tenho, mas eu preferi mostrar dessa forma para vocês que não tem esse tipo de cabine nem a lanterna, para que vocês possam entender como vocês podem fazer. Uma opção para vocês, tá? E aí depois de vocês deixarem ali de 10 a 20 segundos, né, colocando a cabine ou a lanterna de LED em cima ali do molde, aí vocês vão pedir a cliente para levar na cabine em 60 segundos, tá? O que vocês podem fazer para agilizar o processo da aplicação é o seguinte: vão deixar ali de 10 a 20 segundos a cabine ou a lanterna em cima do dedinho ali da cliente, vocês segurando. Ao invés de mandar a cliente levar a mão na cabine em 60 segundos, vocês já fazem a aplicação no próximo dedo. E aí, quando vocês terminarem nos 5 dedos de uma mão, aí sim, vocês vão levar a mão dela lá na cabine em 60 segundos para secar tudo de uma vez só. Aí agiliza muito mais o processo, tá? Então, voltando ali ao vídeo, eu retirei o molde, fiz a limpeza por baixo, que é onde fica a camada pegajosa, e tô começando aí o lixamento. Aí na lateral inferior, já fiz a ponta, né, que é na extremidade ali do alongamento, e eu vou deixar bem certinho, tanto a ponta quanto essa lateral inferior, tá? Só posicionar a lixa dessa forma, com a sua outra mão, você vai puxando a lateral ali do dedo, que é o perioníqueo, tá? Vai puxando, como eu tô mostrando ali, ó, o meu dedo da mão esquerda tá sempre puxando. Para facilitar, para eu não machucar a cliente, eu consegui deixar aquela área ali bem lixadinha. Então, acerto ali, acerto o formato, agora eu vou na lateral, vou acertar para deixar tudo bem certinho. Vou vir com uma broca diamantada. Essa é furta-cor, mas isso aí não influencia em nada, tá? É só um modelinho dela. De preferência uma broca com a ponta arredondada como essa aí. Pode ser também uma broca palito, né, ou bastão, como queiram chamar, de cerâmica. Tem vídeos aqui no canal que eu usava essa broca, só que infelizmente tive um acidente com ela, essa broca quebrou. Assim que eu tiver com essa broca aqui novamente, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou trabalhando ali na região da área da cutícula, só mesmo para poder tirar o possível excesso que ficou ali, que sempre fica alguma coisa normal, tá? Tô vindo aí agora com uma broca que tem ponta, é a chama, tá? O modelo dessa broca, modelo chama, só que ela é mais esticada. Então, eu vou com delicadeza do meio para um lado, viro a chavezinha do motor, vou do meio para o outro lado, nunca de baixo para cima para não causar lesões, tá? Senão você vai furar ali a parede proximal da cliente, vai furar ou a lateral do dedo, enfim, vai machucar e vai sangrar, não vai ficar legal.
Então eu trabalho ali bem, que eu tô sentindo que ali tem um pouco de gel, né? E tô com bastante delicadeza mesmo, gente, porque a cutícula da minha modelo é muito sensível. Então a gente tem que ir com delicadeza, né? E aí agora eu vou voltar com a minha lixa, trabalhar a área da cutícula, para deixar tudo bem nivelado. E a superfície do alongamento, como eu tô sempre falando aqui para vocês, é com o lado mais fino da lixa, porque é só para criar ranhuras para que a aderência do top coat seja perfeita, tá bom? E o alongamento, assim, o acabamento já estará pronto. Meus amores, eu quero muito saber o que vocês estão achando desse vídeo. Me contem aí o que vocês estão achando até agora, para você que não conhecia a técnica, para você que já ouviu falar, mas não tinha noção de como era. Gente, é muito prático, muito, muito mesmo. E sendo com esse gel com a fibra picada, fica muito mais resistente, né? Ó, vira o dedinho da cliente nessa posição sempre, antes de finalizar o acabamento, tá? Para que vocês tenham certeza de que a unha está totalmente nivelada, principalmente simétrica nas bordas laterais, tá bom? Se tiver um lado mais largo que o outro, vocês vão acertar agora. Meus amores, para vocês que não me seguem lá no Instagram, me sigam por lá. Nós estamos preparando conteúdos assim maravilhosos, não só para cá pro YouTube, mas também para o Instagram. Dicas, gente, muita coisa top, top para vocês. Vocês vão amar. Do jeitinho que vocês gostam e daquele jeitinho todo especial que vocês sabem que eu também amo fazer para vocês, né? Então, olha, eu vou vir com essa broquinha de cerâmica só pra dar um acabamento final ali na curvatura, tá? O alongamento já fica bem fininho, né? Não fica nada grosseiro, mas é bom a gente sempre dar aquele toquezinho especial ali na curvatura para a gente poder finalizar. A gente também vai dar um acabamento na parte de baixo, tá? Dá pra gente ver o produto antigo, né? Vamos dizer assim, o que já estava ali. Então, o que eu tô fazendo agora é retirar boa parte desse produto antigo. Ou seja, vai ficar um alongamento novinho, como se fosse no dia da aplicação. Então, eu retiro boa parte, meus amores, quase todo aquele produto antigo que estava ali me servindo como base, né, como esqueleto, como vocês conhecem, e retirando também ali a unha natural, que é a famosa limpeza que nós temos que fazer, tá? Jamais você pode deixar a unha natural ali embaixo, pode causar descolamento, fora que ficam detritos ali, né? Coisas que a cliente mexe no dia a dia, a própria oleosidade corporal, conforme ela se coça, mexe na pele, no cabelo. E assim, existem casos que fica realmente com mau cheiro ali embaixo das unhas. Então, tem que fazer essa limpeza. Sempre. Expliquem isso para as clientes de vocês para não restarem dúvidas, tá? Se elas um dia quiserem retirar o alongamento, elas não vão estar com a unha ali por baixo intacta, sem firme, porque a gente faz esse lixamento que é uma questão de higienização e também para prevenção contra os descolamentos, tá bom? E aí eu limpo bem limpinho, finalizo sempre com o primer sem ácido na área da cutícula e top coat. Pode também passar por baixo, só que quando vocês forem passar na parte de baixo, vocês vão utilizar o produto que já está ali no pincel. Não vai recarregar esse pincel, senão vai dar ali vai criar uma poça ou até mesmo pode grudar no dedo da cliente, não vai ficar legal o trabalho de vocês, tá? Passem nos 5 dedos da mão da cliente. Antes de levar na cabine, limpem o excesso de produto do pincel e vem passando novamente nas laterais para não criar uma barriga. E aí eu vou levar na cabine por 2 minutos.
Meus amores, não esqueçam de comentar aí pra mim o que vocês estão achando desse vídeo, o que vocês estão achando do procedimento. Vocês iriam fazer? Vocês já estão empolgadas para fazer? Comenta aí e fala pra mim, tá? E não deixa de curtir o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte. Se ainda não curtiu, se inscreve no canal. Deixa aquele comentário aqui pra mim, que vocês sabem que eu amo interagir com vocês. E também me sigam lá no Instagram. Tem muito conteúdo top que a gente vai colocar também pra vocês lá no Instagram. Vocês não têm noção de tudo assim de maravilhoso que a gente tá preparando pra vocês. Então, ó, voltou da cabine, eu passo o óleo hidratante de cutículas e venho com essa broquinha, que é a mesma que eu já utilizei, e vou passar nas laterais. Isso é para dar um acabamento final, porque às vezes o top coat escorre, como eu expliquei, muito fininho, mesmo a gente tomando todo o cuidado, quando ele vai na cabine, até ele curar totalmente, ele dá uma escorrida. Então eu tô tirando ali. Então vocês vão fazer dessa forma também, para vocês conseguirem uma esmaltação perfeita aí para finalizar esse alongamento, tá? Tô repassando ali o olhinho, né? Vou tirar o excesso também desse óleo, tá? Muito importante vocês fazerem isso para conseguirem ter uma esmaltação aí perfeita e também na hora das fotos, para não ficar aquele excesso de brilho. Gente, olha que acabamento lindo, perfeito. A unha bem fininha, mas está estruturada, né? Aquilo que o molde me permite. Tá com ponto de tensão, mas tá super natural. Eu tô passando a lixa aí, meus amores, por quê? Eu percebi que ali na ponta tinha um excessozinho do top coat, tá? E nas bordas laterais também. Então eu já vou ali dar uma acertada, tá bom? Eu também sou meio cismada, eu prefiro deixar tudo bem perfeito, pra não estragar, né, na hora da esmaltação, de fazer uma decoração. Então, meus amores... Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham aí amado mais um vídeo do nosso mini curso do Molde F1, que todo esse passo a passo, essas informações, essas dicas sejam muito úteis aí para vocês e venham ajudar vocês a diminuir seu tempo de atendimento, a atender aí melhor seus clientes com mais agilidade, a melhorar o seu acabamento, mas sem perder, né, aquela perfeição, porque a gente tem que focar mesmo no quê? Fazer um trabalho bem feito. Então, eu espero muito que tudo isso venha contribuir para o seu aprendizado e que venha servir aí como um embasamento maravilhoso para você, como profissional, tá? Então, olha, um beijão no coração de vocês. Se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha e comenta, tá bom? E se vocês quiserem também, deixem sugestões aí pra mim, que vocês sabem que eu amo interagir com vocês nos comentários, né? Então é isso, meus amores. Beijão no coração de vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!